Queridos, eu quero meditar com você essa noite em uma palavra a qual Deus ele falou no meu coração há uns 2 meses atrás, e eu deixei essa mensagem fluir primeiro em mim, porque eu preciso ser pregado primeiro através dessa mensagem, para depois nós ministrarmos. Então eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração, você que está em casa. E o tema dessa mensagem é caminho para uma vida de santidade. Eu quero junto com você discorrer através da palavra de Deus e nós entendermos essa profundidade nessa questão santidade. Mas antes de eu ler esse versículo, eu quero fazer uma pergunta aqui para todos vocês. Todos aqui têm convicção que você teve um encontro com Jesus? Eu quero que você dê a resposta. Teve ou não? Faz assim com a mão. Você que está em casa, você vai colocar a mãozinha assim. Então é com você que eu quero falar. Porque santidade, santificação não é para quem não encontrou com Jesus, é para quem teve um encontro com Deus. Então é com nós que Deus ele quer falarmos, amém? Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Você procura aí na sua Bíblia, no seu celular. 1 Pedro, não é? 1 Pedro capítulo 1. 2 versículos eu quero ler com você, bem conhecido. Eu quero viajar junto com você nesse tema. Você que está em casa aí também. Todos acharam?
Eu vou ler aqui na minha tradução, estou usando a tradução da King James. Diz assim, ó: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós já te adoramos, Senhor, através do teu louvor, através do dízimo. E nós estamos aqui, ó Deus, em uma entrega nossa para o Senhor. Nós entregamos o nosso coração, ó Deus, o nosso ouvido, a nossa mente. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração através da tua palavra. Porque nós entregamos, ó Deus, o nosso coração para receber um poder que vem dos céus e através da tua palavra. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, e eu te peço, amado Espírito Santo, a tua ajuda. Que o Senhor use, ó Deus, a minha vida com poder e autoridade para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. E toda distração agora seja amarrado em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém? Queridos, esse tema que eu quero falar com você, caminho para uma vida de santidade, quando nós ouvimos isso, vem vários pensamentos. Eu tenho certeza, porque na minha vida veio. Tem várias formas de pensar. Tem a santidade, muitas vezes, que a igreja estipulou. Tem a santidade a qual o mundo quer que nós vivemos. E eu quero falar justamente com você através da santidade que Deus, Ele quer que eu e você sigamos. Para isso nós precisamos entender que eu e você, nós estamos em uma jornada, em uma caminhada. E nessa caminhada eu e você precisamos chegar a um nível maior do que nós estamos vivendo hoje. Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí. Você vai dizer assim para ela: esse nível não é o que Deus quer. E aí aquela pessoa vai pensar: mas você nem sabe qual o nível que eu estou vivendo. Mas através da palavra de Deus, querido, como um farol para as nossas vidas, nós vamos ter a direção de como nós estamos vivendo e de como Deus quer que nós vivemos. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós entramos em um processo chamado santificação. Há uma pegadinha, os meninos gostam disso, que muitas vezes nós fizemos: a salvação, ele é um ato ou é um processo? Aí fica aí para vocês responder, você que está em casa aí. Nós precisamos entender que essa caminhada, esse caminho para uma vida de santidade, ele requer algo de nós. E o primeiro nós já fizemos, como você mencionou, todos nós aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós damos início a essa vida em santidade. Mas eu preciso, de uma vez por todas, entender que o nível a qual eu vivo, a qual a igreja estabeleceu, e o nível a qual o mundo lá fora ofereceu, não é o nível a qual Deus quer nos ofereceu. E às vezes você se pergunta: mas como é o nível que a igreja ofereceu? Muito fácil. Você já ouviu pessoas falar que santidade tem a ver com roupa? É ou não é? Santidade tem a ver com um vestido lá embaixo, com o terno todo engomado, engravatado. Mas a santidade, ela vai muito mais além do que isso. Ela envolve-se o caráter de Cristo Jesus. Porque está cheio de pessoas que usam roupa de crente, fala como crente, mas não se comporta como verdadeiro cristão, porque não teve um encontro real com Cristo Jesus. E santidade, ela vai muito mais além do que isso. Santidade, ela é algo normal para todos nós que aceitamos a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta e responder para você. Sabe por quê? Muitas vezes nós não chegamos ao nível de intimidade que Deus quer. Porque até hoje nós vivenciamos padrões aonde o homem estabeleceu para nós. Nós olhamos para esse tema, santidade, e por nós ouvirmos bastante coisa, por nós discorrer em vários assuntos, nós vamos perdendo tempo. E a santidade que o mundo estabeleceu para nós é a santidade que nós somos super crentes, é ou não é? Extraterrestre, nós não podemos pecar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós vemos o apóstolo Pedro, ele estabelecendo alguns padrões sobre santidade, a qual é tão simples, mas muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Mas diga para essa pessoa que está do seu lado aí, esse nível, você só encontra firme com o Senhor Jesus. Vivemos em um padrão de santidade, mas quando nós encontramos com Jesus, nós precisamos mudar esse padrão que nós vivenciamos até hoje. Sabe por quê? Porque quando nós encontramos com Jesus, um encontro verdadeiro, ele muda a nossa forma de pensar, de agir, e muda também a nossa forma de andar como motivação. Há um pensamento aonde muitos estão aprisionados, vivendo, como eu mencionei, nesse tema santidade, e a pessoa, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar em várias áreas na vida dela, como foi comigo. Toda vez que eu subo aqui para pregar essa mensagem, todas as mensagens, eu fui pregado primeiro. Muitas vezes eu achava que santidade tinha um jeito de ser santo, se falar como santo, se vestir como santo. E muitas vezes, sabe o que aconteceu no começo da minha conversão? Eu procurava aqueles homens de Deus que tinham a voz profética. Sabe aquela voz que nessa noite eu achava que santidade era isso. Mas quando nós ouvimos e nós vemos o que Pedro ele estabeleceu para nós, nesses 2 versículos, Pedro ele estabelece algo sobre uma vida santa. Olha o que diz 1 Pedro 1,13: assim sendo, estais com a mente preparada, pronta para agir, alerta, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da desobediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinha outra hora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, que vos convocou, tornai da mesma forma. Olha o que Pedro ele está dizendo. Esse padrão que nós vivíamos lá fora, que nós tínhamos como alicerce, nós precisamos mudar a nossa mente, como diz em Romanos 12. Mas essa mudança de mente, ela precisa ser precisa ser agora, porque nós vamos viver algo muito extraordinário na juventude. Quantos crê? Só que eu posso afirmar para você, querido, Deus não vai dar multidão para quem não sabe viver em santidade. Muitas vezes nós estamos com a motivação errada, orando para que Deus mande pessoas. Você, líder de célula que está aqui, que está em casa, mande pessoas. E eu posso te afirmar, querido, Deus ele vai mandar pessoas, mas se nós não se comportarmos como um verdadeiro cristão que tem uma vida santa, essas pessoas vão vir e vão sair. Agora você vai cutucar essa pessoa que está do seu lado aí e vai dizer assim, santidade fecha a porta do fundo da igreja. Não vai ter mais aquelas pessoas que vai dizer, eu não vou mais na igreja por causa do irmão, eu não vou mais no culto de jovens por causa daquela pessoa. Sabe, querido, quando nós estabelecemos um princípio, esse princípio de viver uma vida santa, de estar no caminho santo, tudo que nós encontrarmos, todas as pessoas que viverem à nossa volta, vai viver o extraordinário de Deus. Eu posso afirmar pela palavra, tem várias pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de igreja, sabe de revelação, sabe da Bíblia, sabe de sonhos, sabe de interpretação, sabe de todas as coisas, entende, só que não está no caminho de santidade. E vai acontecer, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver a nossa vida perdendo tempo. Porque a questão que eu perguntei, se você é convicto da sua salvação, porque toda pessoa que tem convicção da sua salvação, por mais que ela passe por dificuldade, por mais que ela pense em desistir, ela nunca para e nunca retrocede, e sempre está buscando santidade a todo momento. Mas o que nós vemos nessa geração é totalmente ao contrário que isso. Totalmente ao contrário. Principalmente no quesito juventude.
Quantos jovens que você conversa no seu dia a dia, você vai falar assim, ó, você precisa fazer isso, ele vai falar para você, eu já sei. Você conhece alguém assim? Conhece ou não conhece? Mas você precisa fazer desse jeito. Não, mas eu sei do que eu tenho que fazer. Sabe, mas não faz. Hipocrisia. Toda vez que nós sabemos o que nós devemos fazer e não fazemos, nós estamos procrastinando. Nós estamos vivendo na hipocrisia. E eu posso dizer para você, Deus ele não se agrada de pessoas hipócritas. Lembra que o pastor mencionou aqui, domingo passado, sobre dissimulação? Nós estamos vivendo um tempo que está vivendo com muita frequência isso. Pessoas dissimulando uma vida de santidade. Que diz que ora, que diz que jejua, que diz que lê a Bíblia, que diz que leu a Bíblia 365 vezes, que diz que prega, que diz que tem maturidade, mas está vivendo um estágio de meninice na fé. E eu preciso falar isso para você, porque Deus ele quer levar você para outro nível, quer me levar para outro nível. Nós não podemos mais perder o tempo na questão de muitas coisas que nós perdemos tempo. É tempo de nós dar um alerta, um start e começar a viver o sobrenatural de Deus. Quantos crê? E essa palavra, santo, ela tem o original dela no grego, você pode pesquisar. Mas você já ouviu aquele louvor, quem já pisou no Santo Santo? E essa palavra significa kadosh. O que é o significado dessa palavra? Separado. Ou seja, santo. Então olha o que Pedro está dizendo, ó, sede vocês separado como Jesus foi separado. E Jesus ele é o padrão de santidade para nós. E o conceito dessa palavra separado, ser totalmente separado para o Senhor, fazendo sempre a vontade dele, esforçando cada dia para cumprir os seus mandamentos. E Jesus ele viveu um período de santidade, porque ele não deixava nada que ele vivia aqui fora governar ele. Você lembra lá em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4? Quando Jesus está num período de 40 dias de jejum, quando ele é tentado por Satanás. Você lembra isso, você é bom de escola bíblica, crente velho já. O que Jesus ouviu de Satanás? O que Jesus ouviu? Fala aí, pra vocês não dormir. Fala, Mateus 4 lá, fala. Adriel, você sabe, meu filho. Não quer falar? Fala, Jorge. Fala você que está em casa, coloca na live aí. Olha o que diz, que o tentador disse. Aproximou dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E qual que foi a resposta que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Agora nós simplificando para nós. O que Satanás queria que Jesus sentisse era o quê? Vontade de comer. Mas ele já estava com a vontade de comer, sim ou não? Quem já ficou 40 dias sem comer aqui? Um dia. Quem já ficou? Não dá aquela fome? Agora imagine 40 dias. Você acha que Jesus está com fome ou não? Só que ele não deixou o seu exterior dirigir a sua vida, porque ele vivia decidido, e a vida dele foi viver separada em tudo que ele fez. E eu posso afirmar para você, se fosse nós íamos entregar o jejum na hora e falar, Senhor, dá o pão para mim comer, e eu não ia. Mas Jesus ele veio estabelecer o padrão de santidade. E qual é esse padrão de santidade? Jesus ele deixa esse padrão para nós, diferente muitas vezes do que a igreja ensina. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver a paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus ele nos ensinou que a comunhão entre as pessoas é fundamental para a santidade. Aí a igreja ensina que nós não podemos sentar no meio dos pecadores, e a Bíblia diz para nós sentarmos na roda dos escarnecedores. E se você é uma pessoa que é influenciada, eu te aconselho a não sentar mesmo. Mas quem tem um padrão de vida santa, senta e modifica o ambiente que chega.
Jesus, ele sentou com homens e mulheres a qual ninguém dava nada. Olha o que diz Lucas 7,36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e posicionou-se de trás de Jesus, prostou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com seus próprios cabelos, beijou e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele estava tocando e que espécie de mulher é ele. Mas Jesus sabia que ela era uma pecadora. Mas sabe o que Jesus nos ensina? Que quem vive uma vida de santidade tem comunhão com as pessoas. E você conhece muitas pessoas dentro da igreja bitolado em uma falsa santidade, em uma dissimulação de santidade. Eu não converso com os irmãos porque eu sou santo. Você está perdendo tempo, querido. Você que está em casa, você está perdendo seu tempo. Porque o padrão de santidade é aí aonde ninguém quer ir, é sentar com quem ninguém quer sentar, é mudar o ambiente. E Jesus, ele sabia que essa mulher era uma pecadora, só que ele sentou e deixou aquela mulher abrir o seu coração nesse ato. E Jesus disse: vá em paz, os seus pecados são perdoados. Mas muitos estão vivendo como o padrão desses fariseus. Existem pessoas que pregam isso, e eu já participei disso. Me lembro uma vez, um jovem, era ministro de louvor, e nós estávamos em uma roda comendo lanche, e a Letícia sabe, eu tenho faro para as pessoas. Chegou um rapaz lá, totalmente de rua, sem roupa assim, de frio. Ele pediu: me paga um lanche aí. E vocês sabem que meu coração é muito mole. Não para vocês, são forgados, né? Pago para quem precisa, né? Mas vocês podem pagar para mim hoje. Eu falei que o meu coração é mole, o Carlos fez assim, ó. E quando essa pessoa pediu o lanche, na hora, eu falei: senta aqui comigo. E sabe o que eu ouvi daquela pessoa que ministrava, que era líder de louvor? Como é que pode nós estamos comendo essa pessoa imunda sentar aqui? E aquilo lá entristeceu muito meu coração, sabe por quê? Porque na igreja muitas vezes nós estamos dizendo que eu te amo, meu irmão, você é tudo para mim. Mas quando nós precisamos mostrar a real, verdadeira santidade, nós estamos somente vomitando mentiras. E aquilo lá entrou como uma flecha no meu coração. E como vocês me conhecem, vocês sabem que eu não deixo nada passar batido. Eu virei e falei assim: cara, entrega o seu cargo. Você na igreja, isso é uma coisa, aqui você é fora, você é outra. Estalou os olhos para mim, perde todo mundo. A Letícia lembra do que eu estou falando. Eu falei: o que você está falando, pregando, é mentira em cima do altar. O que ele precisa é de pão, é de comida. E o que a igreja está fazendo? Dá o dinheiro e vai. Não, querido, ele precisa do pão que vai matar a fome. Só que ele precisa do pão que vai mudar a vida dele. E a santidade, jovens que vivem no caminho da santidade, é jovens que sentam em lugares que ninguém quer sentar e muda esse ambiente. A santidade, querido, ela influencia e não é influenciada. Mas se você é uma pessoa que é influenciada, eu te aconselho a não sentar mesmo. E eu sei de muitos jovens, não só aqui, de todos, estou pregando só para nós, que não basta ter uma conversinha, que em vez de chegar e se posicionar, mudar o ambiente, deixa se levar. Aí chega na igreja: a paz do Senhor, querido irmão. É assim que nós estamos vivendo hoje. É assim, é uma dura realidade. A santidade, querida, ela precisa tirar de dentro para fora. Aquilo que nós vivemos aqui dentro, nós vamos transmitir aqui fora. E Jesus, ele deixou vários exemplos que eu quero falar com você. O primeiro é: não pegue atalhos. Olha o que diz Hebreus 12:13: preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado.
E o grande alerta para nós é os descaminhos que nos atrapalham a viver em santidade. E nós, como bom cristão, nós precisamos entender que andar com Cristo é somente um caminho. Satanás, querido, ele vai investir em mim e você. E sabe qual é o investimento que ele vai tentar nos colocar? É vários caminhos para nós. E o primeiro é imoralidade espiritual, religiosidade e dissimulação. A imoralidade, querido, é quando nós saímos do ambiente de glória, do ambiente religioso, e nós praticamos tudo que é imoral. Às vezes você pensa assim, mas pastor, o que eu sou na igreja, eu sou lá fora. E eu tenho certeza, querido, se você for assim, você está sendo verdadeiro. Mas eu posso falar que todos nós, se não vigiarmos, nós somos duas pessoas, uma na igreja e uma lá fora. Eu me incluo nisso. Minha casa se inclui nisso. Se eu não tiver temor a Deus, quando eu tiver a oportunidade, eu vou causar imoralidade. Eu vou fazer coisas que vai desagradar a Deus. E religiosidade, querido, é o que muitos são presos por isso e entram por esse caminho. Olha o que diz João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Olha o que esses líderes religiosos fizeram. Eles levaram Jesus preso. Eles sabiam que Jesus era inocente, e eles são homens que estão conduzindo a Jesus. Saíram da casa de Caifás, estão levando Jesus para o pretório. E quando eles participam disso, quando eles chegam para entrar nesse pretório, sabe o que acontece? Eles deixam Jesus, entregam para Caifás e não entram. Sabe por quê? Porque no outro dia era Páscoa, e eles sabiam que se ele entrasse nesse lugar, eles iam se contaminar. E o que eu quero falar com você, querido? A religiosidade hoje, ela prega que a vida vale mais do que um rito. E quantas vezes nós ouvimos pessoas falando de vários motivos, mas a santidade, querido, ela tem a ver com o princípio de fé. Esses fariseus, eles dão um exemplo para nós a não seguir. Um rito, querido, religioso não pode ser mais importante que uma vida. Não pode ser de jeito nenhum. E se você encontrar uma pessoa que está sofrendo por várias coisas, você tem, como homem de Deus, como mulher de Deus, libertar essa vida. Porque Jesus, ele estava sendo preso, inocente. E quantas pessoas estão presas? Quantos casamentos, mulheres, homens estão sendo inocentes dentro de um casamento? E muitas vezes pela santidade, pelo rito, a igreja está dizendo que é pecado isso, que é pecado aquilo. Mas, querido, entende de uma vez por toda, é chegado o momento de eu e você, nós se levantarmos como uma juventude que vive um caminho de santidade. Aleluia. E quantos estão presos nisso? Quantos estamos no caminho da santidade? Nós estamos no caminho do propósito que Deus tem para nós. Eu quero correr aqui para mim acabar antes do horário. Evite contaminação. Hebreus 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muito. Olha o que o autor de Hebreus, ele associa a amargura com uma contaminação. A amargura, ela corrompe, começa de dentro das pessoas e vai contaminando todo o ambiente. Você conhece alguém amargo? Eu sei que você conhece, já veio na sua memória assim, ó. Uma pessoa amarga, que vive dizendo que está em santidade, mas na primeira ocasião, na primeira oportunidade, ela contamina todo o ambiente que ela vive. Ela contamina por quê? Porque o seu coração está contaminado. Infelizmente essa pessoa se excluiu da graça de Deus. Mas quando nós entendemos, querido, que a santificação, ela hoje, é neste momento, e ela é o antídoto que nos tira toda a amargura, todo o ressentimento e toda a acidez da nossa vida. Letícia fala às vezes: nossa, você está tão ácido, né? Está tão grosso.
Mas não é porque eu não estou em santidade, é por causa do jeito. E se nós não vigiarmos, querido, nós somos santos aqui na igreja, e chega dentro de casa nós não somos santos. Mas em nome de Jesus, querido, nós precisamos dessa desintoxicação. Porque a amargura, querido, ela é como um alimento que amarga a nossa boca. Ela é como um sentimento que vive nos contaminando. E pessoas tóxicas, ó, segura isso aqui. Pessoas tóxicas geram doença à sua volta. Pessoas saudáveis geram santidade à sua volta. E agora eu faço outra pergunta: que tipo de pessoas nós estamos sendo? Porque nós vamos viver nesse mundo onde muitas pessoas vão nos procurar. E se eu for uma pessoa tóxica, sabe o que vai acontecer? Eu vou gerar doença nessa pessoa. Eu quero terminar o terceiro. Cuidado com suas escolhas. Hebreus 12:16. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, a qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus defeitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. E eu quero encerrar com você, querido. Quando eu vi essa palavra que o escritor diz sobre Esaú, que a Bíblia diz, é algo muito forte. Porque se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, ver a história de Esaú, Deus ele tinha aliança para se cumprir. Era para ser Deus de Abraão, de Isaac, de Esaú. Só que más escolhas, infelizmente, contaminou o seu futuro. E olha o que a Bíblia diz: que não haja ninguém imoral ou profano. Olha o que diz essa palavra imoral e profano. São pessoas que causam imoralidade, que vai contra a santidade de Deus, vai contra uma vida de espiritualidade. E isso é muito sério, querido. Essas escolhas nossas, que nós vivenciamos hoje, nós não podemos escolher com os nossos olhos carnais, mas sim com a nossa mente transformada, com um padrão de vida, com um caminho de uma vida em santidade. Eu quero concluir, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero falar sobre esse tema, uma série de mensagens. Provavelmente nós vamos falar 2 ou 3 sábados. Tem muita coisa para falar, mas o tempo não me permite. A santidade, querida, ela é progressiva. É uma jornada crescente na nossa vida, que só finaliza no dia da nossa morte. Então cutuca essa pessoa que está do seu lado aí e fala. Cutuca aí, fala assim: nossa vida é selva, é leão. Nós vamos ter que viver. Diga, nós vamos ter que viver um caminho de santidade até o último suspiro da nossa vida. Ninguém chega ao nível de santidade máximo, vivo. Nós só vamos chegar quando nós estarmos glorificados com Cristo Jesus. Olha que lindo que diz isso aqui. A intimidade traz santidade. A santidade traz autoridade. A autoridade traz conquista. Tem muitas pessoas que querem viver conquista, mas não viveu nem intimidade, muito menos santidade. Você conhece alguém assim? Eu já fui assim. Queria viver algo extraordinário, só que não tinha intimidade, não tinha renúncia. E você, eu, nós não vamos viver isso. Eu quero encerrar com um texto muito lindo, Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem a visão do trono da glória de Deus, eu quero ler o versículo 5. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava,
trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê, isso tocou os seus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. E no versículo 8, muito lindo: em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: a quem eu enviei? A quem há de ir por mim, por nós? A quem prontamente respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero orar. Pode apagar as luzes aí, o Rafa, por favor? Mas eu quero falar algo para você. Só tem poder de dizer: Senhor, envia-me a mim. O que Isaías disse: eu estou preparado. Porque ele decidiu, primeiro, abandonar o seu pecado e viver totalmente para Jesus. E Isaías viveu algo extraordinário, porque ele entendeu que a confissão gera intimidade. A intimidade traz a santidade. A santidade traz autoridade. E a autoridade traz conquista. Então não tem como nós atingirmos conquista sem primeiro nós confessarmos pecado. Eu tenho certeza, querido, que eu confessei muito pecado meu. Todos nós temos pecado. Você que está em casa, você tem pecado para confessar. E eu posso dizer, querido, só vive uma vida de sucesso, de conquista, quem tem coragem de assumir o que é, de dizer: eu sou falho, pecador, mas eu não quero abandonar o Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Ou melhor, nós vamos orar. Não vai ter louvor aqui. Só pode aumentar um pouquinho esse fundo aí, querido. Nós vamos orar. Se você quiser, tem espaço aí, dá um espaço de alguém que está do seu lado aí. Eu tenho certeza, querido, que você precisa dizer algo. Eu sei que muitas pessoas têm que se desintoxicar da questão santidade. Esse é o momento, querido. Porque como eu mencionei aqui, Deus Ele quer levar eu e você a vivermos um nível maior. E eu quero orar junto com você, você que está em casa também. Pai, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, na tua onisciência, Pai, o Senhor sabe, antes mesmo de eu mencionar alguma palavra, o Senhor já sabia, Senhor. Antes mesmo de o meu coração querer, ó Deus, gerar um sentimento, o Senhor já sabia. Meu Deus, na sua onipresença, o Senhor está aqui, ó Deus, conosco, está aqui nas casas. Meu Deus, e na sua onipotência, o Senhor tem poder agora de tocar onde nós vivenciamos que não agrada ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja, Deus, um padrão de santidade para nós vivermos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, toda santidade causada por religiosidade, que seja agora, Deus, derramado por terra agora, em nome de Jesus. Que toda dissimulação, Pai, seja escancarado agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que a Tua presença, Deus, manifesta na nossa vida, seja, Deus, o nosso combustível para nós vivermos. Nós oramos, Senhor, e te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Rapidinho para nós encerrarmos, pode sentar aí. Acende a luz aí, Rafa, por favor. Pode acender. Deixa eu falar algo para você antes de nós encerrarmos para os avisos. Deus, Ele tem... Deixa eu falar certo. Eu tive uma experiência com Deus, a qual eu compartilhei somente com Samuel. Nem com a minha esposa eu comentei. Mas o Espírito Santo testificou de eu falar aqui. E não é por causa do peso da ministração. Nós vamos viver um tempo de conserto. Isso aqui eu não estou profetizando não, vocês vão vivenciar isso. Nós vamos vivenciar isso, um tempo de conserto, onde muitas pessoas vão consertar a sua vida. Mas nesse meio, quem não confessar
pecado, quem não quiser conserto, Deus vai trazer à tona. E a minha oração é para que isso aconteça. Senhor, nós não queremos mais pessoas que envergonhem o seu nome. Eu não estou colocando peso, porque muitos sabem que eu não oro para Deus mostrar pecado. A minha oração é para que haja conserto. Você que está em casa também, não é para você sair daqui com medo, não. Se você tiver com a sua vida errada, pode procurar pastor, discipulador, eu, a Letícia, confessar pecado. Sabe por quê? Porque Satanás, ele está se levantando neste tempo para expor muitos de nós. E hoje a minha oração foi: Senhor, já confessei todos os pecados que tinha. Não tinha pecado escondido, mas confesso. Se eu brinco, a Letícia já manda um áudio, porque eu não quero ser exposto por ninguém, nem por Satanás. Então é um alerta de pastor, de amigo. Nós não podemos ser expostos para depois falar: ai, Deus não me ama. Conserta a sua vida. É o tempo igual o João Batista pregou, para nós, é para mim também. Eu estou falando incluído nisso. Eu não estou só pregando, não. Estou me incluindo nisso. Porque eu tive uma visão, e na melhor hora eu vou contar. E muitas pessoas que estão aqui já sabem que Deus tem dado visões sobre a juventude. E eu acredito, querido, que Deus está nos direcionando. E esse é o tempo dessa juventude, da minha vida, da sua vida, de nós vivermos um caminho de santidade. Amém? Amém? Amanhã nós temos o culto às 8 horas da manhã lá na Santa Clara. Mas acredito eu que já se encerrou as vagas. E agora exatamente às 9 horas. Quem é que não está no grupo da igreja? Não está? Da igreja, dos jovens? Vocês estão, né? Vai sair o link dos cultos, porque nós vamos fazer o link do culto das 17 e das 19h30. Infelizmente, querido, nós vamos estar na porta. Quem não está com o nome na lista vai ter um limite para visitantes. Então você não vai poder entrar. Amanhã é ceia, muitos vêm só no culto de ceia, né? Então muitas pessoas vão vir. Você jovem que queira estar no culto, você já corre lá, faça o seu link, entra no link, faça a sua inscrição, garanta. Se é você, seu pai, sua mãe, corre lá e faz. Acabou. Infelizmente nós não podemos dar o jeitinho brasileiro de abrir vagas, porque a fiscalização pode bater e nós sermos multados, né? E mais do que ser multado, imagine, a igreja lá está descumprindo a regra. Então nós não queremos isso. Então nós vamos fazer o culto às 17 e às 19h30 com o link. Você corre lá no grupo, vai lá, faça o link. Quem não tiver em grupo, se conhecer alguém que quer vir, que não tem, eu não consigo fazer, você pode mandar mensagem para mim, para o pastor Valcir, a gente vai estar fazendo para você, tá bom? Mas não vai entrar, infelizmente, sem o seu nome no link. Amém? Se coloque de pé para nós encerrarmos. Eu quero orar junto com você. E amanhã nós temos também o culto de teologia. Quem está fazendo? É bom? Não convenceu eu, nem quem está em casa. É bom ou não é? É bom. Então amanhã às 9h30 você pode ir lá participar do curso. Amém? Levante sua mão direita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Vai na paz, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.